Boa noite. Boa noite. Boa noite, Olivete. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que já estão aqui presentes. Eu sou Rogério Quintanilha, da ABAP Administradora de Bens. Estamos aqui, conforme falamos semana passada, toda terça-feira, às 19 horas, promovendo esse encontro com o propósito de trazer um conteúdo de qualidade e discutir pontos importantes para a vida em condomínio. Essa transmissão é ao vivo, ela é pelo Facebook e também pelo YouTube. Quero lembrar vocês que durante toda essa live, vocês fiquem à vontade para colocar suas perguntas aqui nos comentários, para a gente ter mais interação e a gente poder estar respondendo a vocês, tirando todas as dúvidas. Esses eventos a ABAP sempre realizou e agora, com a live, nós estamos alcançando diversas localidades do Brasil. Então, sejam bem-vindas pessoas de São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Fortaleza, pessoas que eu sei também da Itália, de Portugal, enfim, de todos os cantos do Brasil e alguns lugares do mundo estarem aqui participando com a gente. Muito obrigado pela participação e a gente espera contribuir com vocês para falar hoje, esta semana, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a chamada LGPD. Para falar sobre esse assunto, vão estar participando aqui com a gente nessa noite a advogada especialista em proteção de dados, Juliana Costa, e ainda o engenheiro de software e gerente de TI da ABAP, Luiz Olivete. Peço a vocês que se apresentem, a Juliana, por favor, vamos começar por você. Boa noite a todos, boa noite, Rogério, boa noite, Olivete. Meu nome é Juliana, né? O Rogério já me apresentou. Eu gostaria de agradecer esse convite da ABAP maravilhoso. Eu particularmente achei incrível essa iniciativa, porque, de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados está aí, né? E muitas empresas já estão se adaptando. Não só empresas, mas condomínios também estão se adaptando, né? Então, achei super pertinente, super relevante, um tema super atual, e essa questão de a ABAP estar colocando realmente a defesa da privacidade em primeiro lugar. Muito legal. Perfeito. Boa noite, Rogério. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Como a Juliana já falou, é uma excelente oportunidade, tanto para a discussão ampla de uma nova legislação, quanto da minha posição como gestor de TI na ABAP, apresentar para todos que já são clientes da ABAP, ou podem ser clientes da empresa, como a gente já vem lidando com esse cenário, e, aliás, já lida com isso continuamente em TI, os profissionais de TI que estão assistindo certamente já têm isso no seu cotidiano. Então, vai ser uma boa oportunidade a gente discutir de maneira mais ampla e apresentar os modos com que a gente já vem operando. Juliana, vou começar aqui perguntando a você, Juliana. Afinal, eu vou chamar de sopa de letrinha, né? O que é essa sopa de letrinha LGPD, né? Vamos bem pelo começo. Para que serve essa LGPD? Pois é, a gente acho que culturalmente, talvez a gente não tenha se acostumado a nos proteger, a proteger a nossa privacidade, né? E isso vem desde lá dos direitos humanos, ali, da Convenção Internacional e tudo, passa pela nossa Constituição, passa pelo nosso Código Civil, passa pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, e muita gente não sabe que tem esses direitos. E agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem mais um direito. Então, quer dizer, nós, como pessoas naturais, pessoas físicas, somos os que a lei chama de titular dos dados, né? E o dado em si, como já está ultrapassado, a gente falar que é o novo petróleo, porque realmente é de grande valia, né? Ele é carregado de eu vou dizer que informações, mas existe uma diferenciação entre informação e dado,
que podem fazer com que a gente se exponha até demais, né? E aí antigamente as informações iam pelo correio e agora as informações vão em 1 segundo daqui do Brasil para o Japão. E como é que a gente se protege disso? Nós temos países que já têm essas leis de proteção de dados, nós temos países como a Argentina, o Peru, o Chile, e o Brasil ainda a gente está nesse aguardo aí, né? Parece que as sanções vão chegar só em agosto do ano que vem, isso já está consolidado pela lei, mas até o momento a medida provisória, que vai ficar até mais ou menos dia 28 ela cai, se não tiver nenhuma atualização aí, e se ela cair, vai cair também no nosso colo, que a gente vai ter que se adaptar o mais rápido possível. Por enquanto, a gente vai se adaptando aos pouquinhos, né? E no que a gente pode fazer, porque nós não temos uma regulamentação. E até é importante a gente falar que os condôminos, como titulares de dados, cada um dos condôminos, cada um daqueles que residem naquele imóvel determinado, os condôminos, eles são titulares. Eles têm que ter os seus direitos. Os visitantes também são titulares. E o condomínio, quem é o condomínio nisso tudo? O condomínio, ele faz aquela gestão, né? Aquele que tem o entra e sai das portarias, aquele que faz que a lei de proteção de dados está ali para poder olhar o condomínio, para que o condomínio olhe para os titulares, a grosso modo, claro, né? Porque a gente ainda tem uma série de diretrizes. E nisso, nós temos também a questão da segurança. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege o titular, a pessoa física, de dados que venham a ser tratados. E aí, o que vem a ser o tratamento? A coleta, a guarda, a transferência, a eliminação, a revogação, todos esses verbinhos que estão na lei são considerados tratamentos de dados pessoais. E protege de dados que possam ser tratados por pessoas físicas ou pessoas jurídicas também. Então, de uma maneira geral, essa é a nossa lei que vamos torcer para que entre em vigor. Aqui, deu errado. Acho que já está entrando. E eu assim, falado muito na lei, dados sensíveis, né? Dados sensíveis. Eu pergunto o Olivetti, depois volto para você, Juliano. Essa característica dos dados, né? Como a Juliana bem falou, né? Na verdade, a situação em que você tem dados que são bem específicos sobre as pessoas, sobre quem está passando naquele local, ou seja, dados que escutaram minha pergunta? Escutamos. Deu um lagzinho, mas escutamos. Tá cortando um pouquinho aqui, mas é sobre os dados sensíveis, não é isso? Vocês, Juliana, Olivetti, escutou a pergunta? Sim. Eu dei um lag ali no... Acho que nós mas a gente estamos com um problema técnico com o Olivetti, então vou para Juliano. Juliano, escutando? Estou escutando, está travando um pouco. Essa pergunta aí eu já comento, mas está todo mundo me ouvindo bem? Eu estou ouvindo você bem. Para mim, o Rogério que está... O Olivetti? Para mim, o Rogério também está travando. Eu não sei... Está travando. Voltou? Não. Eu posso passar, eu posso continuar falando sobre a questão dos dados sensíveis, sem problema. Vamos lá? Vamos adiante, vamos de dados sensíveis. Então vamos nessa, daqui a pouco chega o roxo, olha. Então, sobre a questão de dados sensíveis em condomínio, olha só que
que coisa, né? O dado sensível, né? E aí o Olivete está aqui, vai poder falar um pouquinho sobre essa questão, né, de dados sensíveis em condomínio. Muita gente não considera, e outras pessoas consideram a biometria como um dado sensível. Mas, pela própria natureza do dado biométrico, a gente pode considerar, sim, né, um dado que precisa de um consentimento a mais, um consentimento destacado. Né? Em relação a dados que muitas vezes alguns condomínios estão colocando em portarias, né, com biometria, alguns agora já estão colocando com reconhecimento facial, quer dizer, fotografia. Tem algo mais maior do que isso, do que você poder se identificar mesmo por uma fotografia? Aquilo ali já é um dado identificado, prontamente identificado, né, e não identificável como CPF ou um nome. Rogério está aí. Voltei. Não, eu estava falando sobre essa questão dos dados sensíveis, o que a gente pode colocar, porque na verdade são dados relacionados à saúde, e o condomínio muitas vezes sabe e tem acesso a dados sensíveis dos condôminos, né? Vamos dizer que chega uma ambulância e aí o burburinho olha o vazamento de dados aí, a pessoa está com determinada condição de saúde, agora a gente está numa situação de pandemia, de coronavírus, e aí como é que faz, né? A pessoa está da ambulância que vem buscar uma outra pessoa, um médico, fala, olha, essa pessoa tá, né? E como é que faz? Você coloca aquilo ali dentro do condomínio. Então, quer dizer, isso é um dado sensível, né? E aquele titular de dado, ele teve seu dado vazado, a pessoa está sabendo, o condomínio já está sabendo de antemão pelo seu preposto principal aí, que seria, né, o próprio porteiro, o colaborador que está ali e que deve zelar, é a pessoa que realmente é a barreira da privacidade dentro do condomínio. Eu acho que seria os colaboradores ali, principalmente o porteiro, que recebe tantos dados, né? E aí dados como esses dados sensíveis. O Olivete está aí para falar sobre essa questão da segurança, né? Que muitas vezes o condômino não aceita, né, Olivete? Você ingressar no condomínio por biometria, né? Biometria. Esse caso dos dados médicos, né, eles são bem claros como um dado sensível. Mas é claro que informações ou dados que você coleta fisicamente de uma pessoa, como os digitais, a íris, a face, por foto, ou por outro tipo de mecanismo de reconhecimento, também são informações que têm que ser levadas em consideração, muito principalmente porque a partir de um dado desse você individualiza aquele titular. Numa portaria de condomínio é muito comum o uso da câmera, o uso da biometria, e certamente vão haver aquelas pessoas que não se sentem dispostos, não querem ceder sua própria digital para aquele contexto. E para essas pessoas também podem haver aquelas que realmente não possuem digital por qualquer característica, ou porque trabalhavam com materiais químicos pesados, ou porque simplesmente machucou a mão e o digital não está visível. É possível. Por isso, todo mecanismo de segurança e mecanismos tecnológicos de ingresso a condomínio normalmente possuem mais de um mecanismo. Isso se aplica também para ponto eletrônico. Você vai ter tanto o uso da sua biometria aqui digital, da sua íris, ou seu reconhecimento facial, ou um código, um PIN, um cartão, uma coisa que identifique você para entrar sem ferir a segurança necessária para o condomínio. Agora, é importante lembrar para todos os condôminos, síndicos, que estão relacionados a esses condomínios. Administradoras condominais normalmente tratam da sua parte administrativa. Normalmente, segurança física do ambiente do condomínio, feito por empresas especializadas em segurança, que são pessoas muito mais qualificadas para isso, também vão ter a preocupação de LGPD, armazenar, guardar por tempo justo que seja aquela informação e fazer o uso exclusivo para a questão da segurança. E, no caso de dúvidas, no caso de dificuldades no condomínio, é altamente recomendável que esse condomínio procure a sua administradora para pedir apoio jurídico e avaliação contratual. Hoje, todas as administradoras, como a BAP, estão preparadas para ajudar nesse contexto, até porque também estão vivendo essa realidade, também estão se adequando para essas informações. Então, é importante frisar ou prestar atenção nesses dados, seja biometria, seja foto, seja aquela informação que você coletar para a segurança, garantir que ela seja utilizada para esse fim específico e nada além dessa informação. O Nelson, você está falando, né, as empresas de segurança, até o Nelson Bradal
está fazendo uma pergunta, se o chip instalado em veículos de moradores para acesso ao condomínio pode ser enquadrado nesse caso. Se esse chip fizer o rastreamento geoposicionado do veículo, pode ser uma consideração sensível. Porque o geoposicionado do veículo, que normalmente os sistemas de segurança de seguradoras, por exemplo, nos oferecem para proteção contra roubo, furto do veículo, traqueiam, ou seja, identificam para onde nós vamos. Não muito diferente do que o Google ou a Apple fazem nos seus celulares quando a gente deixa ativado o nosso geoposicionamento para que saibam onde nós estamos. Então, sim, é uma informação sensível. É importante avaliar como é o contrato desse serviço que está colocando o geoposicionado no seu carro, para que você saiba como utilizá-lo e como desligá-lo, se for necessário, ou quando findar o contrato, acabar com aquela informação e não ter mais os seus dados de movimentação, né? Algumas experiências que nós temos com aplicativos, por exemplo, de veículos, de carros sob demanda, né? Tem diversos aplicativos atualmente, eles já procuram sugerir, dependendo da nossa frequência de uso, um veículo para um determinado destino. É um dado sensível que ele coletou. Certamente a política de privacidade das lojas de aplicativos vão trazer essa informação e nós teremos que dar nosso consentimento ou não para esse rastreamento. A Márcia Campos, eu vou até completar, o Olivete, vou levar para a Juliana, ela faz a pergunta se o morador é obrigado a fazer o cadastro, né? Nós estou falando do acesso ao condomínio, né? Se o morador ele é obrigado a fazer o cadastro. Olha, na verdade é o seguinte, em relação a esse ponto especificamente, Márcia, né? Márcia, nós temos 10 hipóteses, né, de tratamento. Não, nós temos 10 hipóteses de realização, né, de coleta de dados, além do consentimento, né? Então, por exemplo, a pessoa pode sim querer colocar o nome e ela pode não querer, claro, tudo bem. Ela vai ser considerada moradora do apartamento tal, tá? Eu vou colocar algumas situações aqui para poder deixar algo bem claro, tá? Vamos supor que eu tenha 5 pessoas morando naquele apartamento, né? O meu endereço, ele não diz quantas pessoas estão morando ali, mas é bom que o condomínio tenha essa regulamentação interna de que tempos em tempos exista realmente um cadastro. Aí eu não estou mais falando de consentimento, aí eu já estou falando de uma hipótese legal, né? Então, você está respondendo, você está ali, não necessariamente, é bom você ter o consentimento ele é a mãe, você tem que sempre atrelar ele, por exemplo, você atrela a um contrato, você atrela a uma lei, né, você atrela para fins de saúde, né, quando você vai fazer um determinado tratamento de saúde, se ele é corriqueiro, se ele é rápido, você precisa fazer a transferência de algum dado sensível de algum paciente para um laboratório, por algum motivo você não pega o consentimento ali, mas seria interessante que você pegasse o consentimento. Da mesma forma, o morador ele tem direito de não fornecer, mas o condomínio também tem direito de restringir determinados acessos. Entendeu? Quer dizer, a própria LGPD traz que essa consequência, né, essa resposta ao não consentimento, né, é por óbvio que o condomínio vai ter que saber que aquela pessoa física é uma pessoa que está no condomínio, que pertence àquele apartamento e tudo, seria muito melhor por conta da questão da segurança, mas ele pode colher também o mínimo possível de dados dessa pessoa, para que essa pessoa não haja uma invasão, não se sinta invadida em sua privacidade, mas é por uma questão realmente geral, de regulamentação. E aí você vai entrar em uma outra seara também, que é um interesse legítimo do condomínio de ter essas informações, né? Então, de processar essas informações. Por isso que é tão importante. Tanto é a atualização cadastral, né? Que sempre o condomínio vai lá, o morador, se for proprietário, se não for proprietário, sempre vai lá e coloca, olha, tantas pessoas estão na minha casa, residem na minha casa atualmente, tem menores na sua casa? Tem menores, e os menores
tem aquela questão mais sensível, né, porque eles vão precisar do consentimento dos pais, inclusive em relação à questão das dependências, né, de transitar pelas dependências do condomínio. Então, quer dizer, é bom para o condomínio de uma maneira geral, e é bom para a própria pessoa. Suponhamos, assim, vou usar até aquelas palavras assim, Deus livre guarde, que aconteça um incidente no condomínio, né? Se o condomínio tem posse dessas informações, ele pode auxiliar até em uma determinada investigação ou qualquer outro tipo de ocorrência, né? Estou colocando uma questão um pouco mais além, mas e sei também que trata-se, como o Olivetti até falou, não só da segurança física, mas de todas as outras medidas de segurança administrativas também, que sejam técnicas, né, que são tão úteis e tão importantes. É importante que você faça esse cadastro, e se você não quiser fazer, você saber das consequências sobre aquele ato. Algumas restrições com certeza vão ocorrer, e você tem que saber também a finalidade, para que aqueles dados seus são coletados. Será que não tem dados demais sendo coletados? Será que é melhor eu restringir isso? O condomínio também seria bom que o condomínio soubesse, para também não deixar esse gap, porque né, esse buraco, né, por assim dizer, né, no registro dos moradores, e sempre mantenha, por questão de segurança mesmo, técnica e das medidas, tudo muito bem já alinhado e sempre atualizado. Por isso que o titular também tem esse direito de atualizar, né, os seus dados, de revogar, de fazer algum tipo de modificação, né? E, por outro lado, o condomínio tem que manter aqueles dados, como a gente fala na segurança da informação, eu sou advogada, tá bom? E aí eu vou entrar no ramo do Olivetti, sempre mantendo aquele CID, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? Eu, para variar, só falo muito, tá? Juliana, ótimo que você explica bem, né? E é para que nós estamos aqui para isso, né? A Cíntia faz aqui uma pergunta, a Cíntia da Pó. A gente, quando fala da lei de proteção de dados, a gente está falando de privacidade. E nos últimos anos, a gente tem falado de segurança, e quando a gente fala de segurança, a gente está permitindo que nossa privacidade seja invadida, vamos dizer assim. Eu sempre brinco que nas câmeras, ao invés de ter sorria, você está sendo filmado, deveria ser chore, você está sendo filmado. Mas eu brinco com isso, mas, ao mesmo tempo, eu reconheço a relevância das câmeras do ponto de vista de segurança do condomínio e até recuperação de alguns acontecimentos. E aí a Cíntia faz uma pergunta bem pertinente, né? Como ficam as imagens das câmeras de segurança dentro de um condomínio a partir da Lei Geral de Proteção de Dados? Pois é. Desculpa, pode falar, Olivetti. Eu vou pegar o ponto que você falou, do ponto que você veio, é exatamente o que está no ponto dessa pergunta, mas da pergunta anterior, se ela falou do cadastro como pessoa, toda aquela consideração. Se for do cadastro só de biometria, usa o recurso alternativo. Já das câmeras de segurança, é interessante porque essas informações de segurança vão sofrer os mesmos controles que a Juliana falou antes, por prazos definidos, que ela vai, obviamente, falar de maneira mais clara até do que eu, mas eu gostaria de lembrar de um evento, né? E lida com a situação do menor e com a situação da segurança ao mesmo tempo. O Brasil viveu há poucos meses um evento de uma criança que, dentro de um condomínio, pegou um elevador sozinha, mal orientada por um adulto, e sofreu um acidente e veio a falecer de uma maneira terrível. Se não fossem as câmeras de segurança terem um prazo para armazenamento dessa informação, possivelmente o inquérito investigativo não teria sido concluído de maneira tão conclusiva. Então, é esperado, né, ou imagina-se, que quem vive em condomínio pense também que, ainda que existam todas as características que certamente a Juliana vai sinalizar aqui, que nos dão as opções de como titulares das minhas informações e a minha imagem é uma informação sobre mim, e eu ter direito de não querer exibi-la, ao mesmo tempo eu privo a mim e a outros de receberem as pontos positivos que isso também pode trazer.
Agora, desculpa, Juliana, ter te deu o corte aqui. Não, foi perfeito. A colocação foi perfeita. Realmente, essa pergunta da Cíntia é muito pertinente e muitas vezes recorrentemente eu recebo esse tipo de pergunta. De fato, o condomínio, agora eu vou entrar numa seara totalmente jurídica. O condomínio, quando ele contrata um sistema de segurança, uma empresa, né, que tem esse sistema de segurança, ele tem essa relação contratual que muito provavelmente agora, principalmente com a Lei Geral de Proteção de Dados, vai ter que ser revista. Né? Essa contratação, o tempo de guarda, né, é muito importante, por quanto tempo, né? Eu vou dar também esse exemplo do Olivetti, eu achei que foi bem pertinente, Olivetti, inclusive, vamos supor, para fins até policiais, você tem muita gente que descarta, né? Você coloca ali os dados do visitante, durante um determinado período de tempo, e é uma outra pergunta também bem recorrente, por quanto tempo, né? As administradoras têm um prazo, que é normalmente o prazo legal, de 4 anos para determinados documentos, de 1 ano para outros documentos, de 5 anos para documentos de fato que... Existe uma prescrição aí, inclusive pelo código, mas não existe nada muito específico. A gente ainda vai ter que aguardar essa regulamentação até da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para poder falar sobre esse período de guarda, porque você também tem que ter a guarda das filmagens e por tanto tempo e quanto tempo, né? E nessa empresa de segurança, essa empresa de segurança, ela vai ter a relação dos moradores, dos condôminos, isso vai ser atualizado. A empresa de segurança, o condomínio vai fazer a coleta dos dados, ela vai passar para uma processadora, ela vai ter a imagem, né, e o cadastro desses condôminos, porque a pessoa precisa saber também quem que está transitando por aquele condomínio, né? Se surgir alguma situação, como eu até mencionei, de ocorrência de um crime, tudo aquilo ali vai ter que ser demonstrado, né? Inclusive por questões legais, né? Criminais. É uma das hipóteses que a gente pode se utilizar realmente sem necessidade de ter o consentimento do titular, porque aí você já chega numa outra seara, você já chega na questão da segurança pública, você já chega na questão do interesse público em relação a essa segurança, né, que nós precisamos ter, e a gente sai um pouco da esfera privada, né, da segurança privada. Então, por quanto tempo? Essa contratação também tem que estabelecer isso. E o titular de dado, que é aquele que vai receber, com certeza, e tem que receber do próprio condomínio, seria muito bom. O condomínio diga para ele que realmente os dados estão sendo transferidos para essas determinadas empresas, por quanto tempo, por qual finalidade, para as medidas de segurança. Quer dizer, nada é ruim se for bem explicado, né? Então, quer dizer, assim como a gente entra nos sites e já vê aquela questão da política de privacidade, das alterações e como as empresas estão tendo que lidar com isso, os fornecedores, aqueles que prestam serviço para os condomínios, também vão ter que fazer essa adaptação. Porque, no final das contas, o condomínio está colocando aqueles dados, né? Ele está expondo aqueles dados. Então, precisa ter uma relação contratual bem amarrada para que haja uma proteção efetiva de dados daqueles titulares que pertencem àquele condomínio. Eu, completando, Juliana, essa pergunta da Cíntia, eu considero ela bem pertinente, porque tem os visitantes também, né? Que eles não fazem parte daquela coletividade. Então, me parece que o fato de estar as plaquinhas, que eu tenho as minhas implicâncias com essas plaquinhas, né, elas são relevantes, porque a pessoa está ciente de que ela está sendo filmada ao entrar num determinado condomínio, que todos aqueles dados estão sendo registrados. Ou vai ser necessário o condomínio fazer alguma adaptação? Eu acho que vai ser necessário sim, Rogério. Eu acho que o condomínio tem que explicar agora realmente e efetivamente a finalidade daquela coleta de dados, né? Para fins de segurança, quais são os fins, por quanto tempo
né, que aqueles dados vão permanecer. Olha, não muito longe, existia um procedimento de investigação de alguns anos atrás que a portaria de um condomínio tinha guardado o registro de um visitante com o número de placa de carro e tudo. E isso foi, assim, fundamental para que a polícia obtivesse esses dados para poder ou não colocar aquela pessoa como um suspeito de determinado crime. Olha isso. Né? Quer dizer, então eu colocaria uma razoabilidade nesse prazo, um prazo, é claro, a gente também tem que ter um bom senso, né? Um prazo de 5 anos é muito, pode ser que seja muito, mas realmente é para fins de segurança, né? Eu posso me opor a isso? Claro, você pode se opor, mas essa finalidade, isso vai ser explicado a você que não é para a sua segurança, mas também é para a segurança dos outros moradores, né? De uma maneira geral, aquele visitante está ali, às vezes é um visitante recorrente, por que não fazer um cadastro de visitantes que sempre estão ali naquele condomínio? Né, por exemplo, um apartamento, um imóvel, né, uma casa de condomínio, em que mora uma senhorinha e a filha sempre faça essa visita, né, seja algo que seja uma rotina, né, um cadastro de visitantes recorrentes. Né? Então, quer dizer, são soluções que o condomínio pode adotar até para não ter que ficar o tempo inteiro explicando. A pessoa já sabe que ali existe uma política de privacidade, que essa política é respeitada, a segurança e a privacidade dos moradores é respeitada, e aí a pessoa já sabe, ela já ingressa mais tranquilamente, até porque depois que a autoridade nacional for efetivamente instituída, vai ter muito titular se perguntando, de onde é que você conseguiu os meus dados? Verdade. Né? Exatamente. Então, nós enfrentamos hoje, né? Tanta operadora de celular liga para mim, seu PF tal, e eu falo, de onde você conseguiu meus dados? Consegui da outra operadora. Nossa, concorrência tá uma beleza, porque vocês estão realmente trocando. Porque vem uma prática de mercado isso, né? E isso é ilegal. Vai ser importante o contrato com essas empresas que fazem o monitoramento dos condomínios, né? A Maria Saldanha até volta ao tema também das câmeras, né? Quando ela coloca, quando as câmeras em área de piscina, temos algo que ateste ser prudente atender à segurança e não ser uma invasão de privacidade, porque muitos prédios não querem, principalmente as mulheres, não querem que seja filmada a parte da piscina. Ela faz essa pergunta. Qual é a tua leitura, Juliana, dessa pergunta? A pergunta da Maria é muito interessante, porque a gente vai enfrentar uma dicotomia, né? Na verdade, nós vamos ter que enfrentar essa questão da privacidade e da segurança, né? Então, assim, a gente vê o que vem primeiro, né? O direito à intimidade, à privacidade ou à segurança, né? Então, isso tem que ser muito bem conversado dentro do condomínio, porque realmente é uma questão de gestão mesmo, é uma questão... Eu estava até falando sobre isso, quer ver, eu estava até mencionando sobre isso, que na verdade a questão da gestão, é como se fosse assim, a gestão corporativa dentro de um condomínio. Então, você vai ali adotar as melhores práticas. Nesse caso, você pode realizar uma votação, fazer uma deliberação sobre isso e ver o que é mais útil e mais importante. Realmente eu entendo perfeitamente, até porque eu, como mulher, também não gostaria, não seria interessante para mim ter, né, assim, ver esse tipo de divulgação. Realmente é uma intimidade que você muitas vezes mostra ali, mas o que você pode fazer também para não precisar, né, mostrar isso? Você pode colocar alguém que fique ali no condomínio, na segurança, e que fique, não tem aqueles salva-vidas, aquelas pessoas que ficam ali observando os acontecimentos na piscina para não deixar também os condôminos, nada acontecer com os condôminos, e coloca as câmeras em um lugar estratégico que realmente não pegue diretamente aquela pessoa, né? Nós podemos estar falando de acordo, né? De acordo com o que é feito dentro do condomínio. Mas diga, Olivete, eu te interrompi. Criar um mecanismo para evitar direcionamento direto, a ação direta da câmera. Mas uma coisa interessante falar sobre câmeras, e aí talvez a maioria das pessoas
devem ter um pouco essa noção, porque algumas já têm até câmeras em casa. Diferente de um sistema de câmeras de shoppings grandes, condomínios muito grandes, condomínios menores vão utilizar câmeras que normalmente têm uma capacidade de armazenamento menor. Então, essa capacidade de armazenamento não vai segurar aquele vídeo por mais de uma semana ou duas, que é o tempo suficiente para que, se aconteceu alguma coisa, se corra até aquela câmera para ter a efetiva ação sobre aqueles vídeos e utilizar para a finalidade dele, que é a segurança. Além da possibilidade de virar as câmeras, evitar ter um salva-vidas, uma pessoa que está observando, uma testemunha real do que ocorre no ambiente da piscina, câmeras de prazo mais curto também podem ser utilizadas, de maneira que essas informações não fiquem por muito tempo armazenadas, e aí você pode ter desconforto, obviamente, provocado pelo fato de você ter uma câmera virada para um momento em que você está com uma roupa de banho, que não é exatamente como você quer ser filmado, né, na sua intimidade. Eu pulei uma pergunta aqui da Eliane, eu te faço, Olivete, a partir da lei, né, da vigência dela, por quanto tempo a administradora poderá ficar com o cadastro de condôminos após a rescisão contratual? O tempo exato ainda vai ser determinado, né, Juliana? Mas regulamentado, né? Ainda vai ser regulamentado. A gente estima, a gente acredita, mas a gente não tem um prazo exato. O ideal é que a gente tenha, dentro dessa regulamentação, um prazo que seja suficiente para que, se esse condomínio for a um outro serviço e, de repente, voltar para o seu serviço, você ainda consiga dar continuidade. Se não, eles vão ter que ser realmente anonimizados ou excluídos dessa base. E se você tiver um cliente que vá e volte ao seu serviço, você vai ter que refazer o cadastramento dele para operar. Como a gente ainda não tem esse prazo exato, né, a Juliana já vi que ela tem detalhes para dar, a gente vai ficar com um gapzinho aí. Vamos lá, se a gente chutar, seria um chute, mas acho que a Juliana tem uma visão mais jurídica dessa resposta. Não, desculpa, Olivete, eu não queria te atrapalhar, não, mas é porque eu só queria falar sobre a questão do cumprimento da finalidade, de um modo, sim. Né? Porque, se, por exemplo, se você tem um colaborador que está prestando serviço tanto para o condomínio quanto para a administradora, enfim, né? E esse colaborador, eu estou falando de situações diferentes, tá? E esse colaborador ele é rescindido, a gente tem que realmente realizar, né, esses dados, eles não podem ficar, a não ser que eles sejam aqueles critérios de segurança, né, anonimizados, criptografados, né, assim, de uma maneira em que eles não possam mais ser disponíveis de maneira alguma, né, e a mesma coisa também em relação aos clientes, né, você tem que ter aquele saber por quanto tempo, se ele cumpriu a sua finalidade, já foi atingida, acabou o prazo, aquilo que você estava falando, Olivete, um novo cadastramento deverá ser realizado com novos, é como se fosse tudo novo, né, novos dados, tudo novo. Eu acho que isso é importante. Sim. Tem um parêntese. Formações, por exemplo, de locatários, de locadores, são diferentes. Existem obrigações que precisam ser informadas da Receita Federal, que tem um prazo por si só. Então, para esse público, para locadores, para locatários, que precisam ter informações de imóvel, precisam ter informações específicas para Receita Federal, o prazo da própria Receita Federal já te impõe manter aquelas informações por mais tempo e, de certo, a regulamentação da LGPD não vai conflitar com essa norma. Então, possivelmente, para condomínios, a gente deve ter uma flexibilização dentro desses mesmos prazos. Perfeito. Perfeito. Isso aí também, só também acrescentando, que eu achei perfeita a sua colocação, quando a gente faz a implementação propriamente dita da LGPD, a gente faz na preparação, a gente puxa toda essa legislação, né? Por quantos anos? Eu vi uma pergunta bem interessante aí, eu acho que foi André, que ele falou sobre a questão de prescrição. E, de fato, não é? Eu achei interessante. Pergunta próxima que eu ia te passar. Ai, meu Deus. É porque eu não consigo ver uma pergunta. Eu achei essa pergunta bem pertinente. E realmente, assim,
claro que a gente precisa ter aí uma razoabilidade, né? Porque não tem como, né? A permanência realmente é só até cumprida a finalidade. A gente tem as questões também que a gente precisa ponderar, né, em relação a outros normativos, não só em relação a crimes, ao Código Penal, mas a gente também tem questões prescricionais do direito administrativo, direito civil. Então, fazendo essas ponderações, eu acho que o condomínio até para dizer mesmo que ele realmente protegeu os dados pelo período que ele definiu como justo, e já esperando que haja uma regulamentação posterior específica sobre isso, eu acho que isso seria primordial, e a autoridade nacional está aí para isso, né? Eu acho que é relevante e é importante realmente, na hora de você fazer aquela busca de lei, você faz os inventários de dados, você faz a busca legislativa relativa ao seu negócio específico, por exemplo, no caso da administradora, né, no caso do síndico, do condomínio, de um modo geral, que pegue todas a gente fala, né, o juridiquês, né, dos condomínios edilícios, né, a gente fala... A gente pega toda essa legislação, essa regulamentação que já existe para poder montar um modelo de privacidade e de segurança com prazo viável e que respeite a privacidade, sempre observando que isso deve ser comunicado rotineiramente. É como se a privacidade fosse assim, um treinamento. Você faz um treinamento com todos os seus colaboradores dentro do condomínio, você faz um treinamento com os seus condôminos, você conversa, você promove workshops, você promove lives para explicar, né, para colocar a privacidade em primeiro lugar e a segurança, porque eu acho que uma está muito atrelada à outra. Eu falo demais, desculpa, né? O Mourão está me perguntando, né, se são só os dados virtuais, né? E aquelas tradicionais fichinhas, né? Ficha de cadastro, como é que elas ficam? Boa pergunta. Pois eu estou adorando, estou achando muito legal. A gente fala de câmera, fala de dado em sistema, e-mail, posicionado, mas o papel também é dado. Também a gente pode falar aí dos dados, a LGPD ela abrange todo e qualquer tipo de dado, viu, Mourão? Todo e qualquer tipo de dado. A gente tem aí a lei do Marco Civil, que ela fala muito de questão da internet, dados online, e a LGPD é offline e online. Então, se você tem o seu livro de reclamações, seja bem-vindo à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, você vai ter que, com certeza, fazer algo, promover algo em que você otimize o trabalho e a reclamação dos condôminos, né? Otimiza a reclamação, faça com que essa reclamação seja legítima por e-mail, digital, porque aquilo ali fica aberto, né? Existe uma política chamada política Clean Desk, né? Você não tem que ficar com o post-it ali, colocando tudo isso, né? Na hora que você faz a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, tudo isso é recolhido. É como se tivesse a Polícia Federal dentro do seu, sabe, dentro do seu escritório, da sua organização, ela pega, ela raspa tudo aquilo ali, só não consegue tirar da cabeça dos funcionários, das cabeças dos colaboradores, dos clientes, mas isso aí ela vai promovendo a cultura. Eu vi que a BAP promoveu recentemente uma live falando sobre compliance. A LGPD é um compliance. Gente, a LGPD é compliance, né? Na verdade, a gente tem aquela governança corporativa gigantesca, a gente vê o compliance e a gente vê a LGPD. Tá dentro. Então, quer dizer, você está obedecendo a essas normas e você está... Gente, eu falei isso 80 vezes, o Olivete já não aguenta mais eu falando isso. Quando eu estive na BAP, pessoalmente, eu falei isso, sobre o contra-cheque do cara que é deixado em cima da máquina. Vazamento de dados físicos. Juliana, nós já estamos vivendo no meio de uma pandemia, né, de um vírus que nos ataca, nos surpreende, assim... É um momento extremamente tenso. Você vai expulsar todo mundo aqui da live. Você está dizendo que vai vir tipo uma polícia federal, vai recolher o livro de reclamações, vai verificar todas as anotações que tem dentro do condomínio e vai tirar tudo, assim. Para enlouquecer todos que estão aqui participando, né? Então, assim, eu volto à pergunta.
Né? Quando começa a lei, né, para os condomínios se prepararem para, volta à pergunta que algumas pessoas entraram depois, né, quando ela inicia, para as pessoas estarem preparadas, não precisar entrar a Polícia Federal, né? Não, a gente fala de uma maneira mais, né, enérgica, mas quando a gente faz o inventário, é justamente uma questão de você está realmente prevendo que você vai ter que fazer guarda de dados tanto estruturados como não estruturados, né? Né? O Olivete sabe muito bem disso. Nossa, eu tive que entrar na sua área para poder entender, tá? Porque realmente não é. Então, assim, se essa MP que realmente fez a prorrogação para o dia 3 de maio de 2021 da LGPD cai no dia 28 de agosto deste ano, aí as empresas vão ter que se adaptar com maior rapidez, certo? Então, por isso que elas já estão correndo, né, e adotando procedimentos relacionados à privacidade. As sanções já está estipulado que realmente será em agosto de 2021. No entanto, tem muita gente querendo vender a implementação da LGPD, dizendo que sua empresa vai pagar 50 milhões. Não, não vai pagar 50 milhões. Até porque o capital de giro dela, né? Por favor. E também em relação à questão, existe toda uma proporcionalidade, a lei fala das sanções desde uma multa, advertência, até chegar nesse patamar de efetivamente a multa é por infração, até você ter que excluir todos os dados da base, por um período, ele coloca um período de 6 meses, enfim. As empresas vão ter esse prazo de adaptação, até porque nós não temos uma autoridade nacional de proteção de dados. Então, tudo fica muito à mercê das considerações do que vem lá de fora, do que vem da Europa, né? Porque nós somos tivemos essa inspiração da GDPR, então muita coisa a gente tira de lá, até para poder fazer um mapeamento de dados geral. A gente utiliza os modelos europeus hoje e também utilizamos muitas coisas da CCPA, né, a americana, a gente vai usando de cada um pouquinho alguns alguns exemplos, né? Então, se o condomínio já tiver implementado alguns critérios de segurança, até conversei com o Olivete sobre isso, né, Olivete, sobre esse critério de segurança, já de proteção de privacidade, já de antemão, já é muito bom. Em relação ao livro, eu até brinquei, tá, Rogério? Em relação ao livro, é uma possibilidade de você fazer uma minimização dos dados, né? Por exemplo, eu estou tendo um problema com o meu vizinho de cima, assinado morador do apartamento tal. Você não diz quem era o morador. Algumas outras pessoas podem saber quem é, outras não podem. Quer dizer, e por que você não pode fazer isso, muitas vezes, digitalmente em uma plataforma, né? Aí você também tem que fazer uma outra, colocar isso nas mãos de outro, né? Como o Olivete falou, a questão dos aplicativos, né? Os aplicativos, eles vão processar dados pessoais. Se eu coloco o meu condomínio à mercê de um aplicativo, o aplicativo que fizer o cadastro dos moradores, ele vai ter que responder a este condomínio, vai ter que haver uma contratação em que o condomínio cobre desses fornecedores que efetivamente estão realizando o processamento dos dados daqueles moradores, porque o condomínio tem que fazer a guarda correta dos dados pessoais daqueles que estão residindo lá. Então, a Silvia Alves faz até uma pergunta, né, do WhatsApp, né? Como controlar os dados que circulam pelo WhatsApp, né? Quando se contrata um fornecedor. Não, até complementando o que você estava falando antes, é importante lembrar que a questão do papel tem esse problema, né? Que você não vai ter muito controle. O digital já te ajuda a controlar quando vem, ou por um app, tudo bem, você tem que controlar o contrato, ou por um serviço de terceiro, você tem que controlar ele, mas quando vem pelo WhatsApp, definitivamente, a responsabilidade passa a ser individual, e aí é um grupo aberto, onde as pessoas estão falando diretamente uma com as outras,
por mais que o WhatsApp ofereça protocolos de segurança para os grupos em si, de criptografia de informações e tudo, não é o veículo adequado para você trocar informações pessoais, e de longe será o veículo adequado para que, de repente, um problema dentro do condomínio seja resolvido. É um veículo excelente para uma resposta que você pode ter de maneira assíncrona, ou seja, a pessoa não precisa te responder naquele momento, ou até que a conversa esteja fluindo imediatamente, você tenha respostas imediatas, mas, de certo, pegar uma informação de alguém ou a sua própria informação e disponibilizar no WhatsApp, no Telegram, no direct do Instagram, enfim, você vai estar levando o seu dado para uma plataforma que necessariamente te presta um serviço gratuito de comunicação com o intuito de receber informações suas. Então, se você quer evitar exposição, evite isso. Não há obviamente, eu acredito, me corrija, Juliana, se estiver errado, mas eu acredito que lá, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, não há uma parte da lei de proteção de dados dele que vá para esse sentido, exceto até o limite em que, quando você se torna usuário e aceita aquele termo e política de privacidade daquele aplicativo, você está sujeito às reações que aquele aplicativo tem. Então, ele certamente não vai deixar que terceiros entrem na sua informação. Mas todas as pessoas que estão naquele grupo vão ter acesso a ela, e você está concedendo isso quando participa. Sim, é importante, né, ler, né? Eu vou, assim, tem uma colocação, eu pulei o Marlos, né, Marlos Vaz fez uma pergunta, mas antes eu quero fazer um comentário, porque a Eliane fez uma pergunta que eu acho que afeta muita gente, né? Se finalmente nós vamos parar de receber ligações sobre os empréstimos consignados, né? Desde a pandemia eu recebia uma a cada 5 minutos. Não é a respeito de condomínio, né? Mas eu acho que é um incômodo, é um exemplo de como os nossos dados são compartilhados e nós somos incomodados por N ligações de empresas nos oferecendo empréstimo consignado. Então, assim, o que a Eliane coloca exemplifica bem. Mas aí tem uma pergunta do Marlos Vaz, que eu estou pulando, que ele pergunta assim, quem fica com os dados? Eu acho que seria importante, Olivete, você falar a administradora ou o condomínio, na figura do síndico, que dados ficam com quem? Essa é uma divisão que depende dos modelos de cada condomínio. Existem condomínios que têm uma estruturação de administração própria e usa a administradora como suporte. Então, ele já tem uma coleta interna de dados, ele já é controlador daquelas informações e ele cede elas à administradora para complemento daquelas atividades que ele executa. E existem aqueles condomínios que são menores, não tem essa condição, o síndico faz essa entrega de dados para a administradora, e muitas das vezes ele vai acabar precisando que a administradora seja a controladora daquela informação para ele, porque ele é morador, ele não vai ter aquela oportunidade de controlar. E aí, em ambas as circunstâncias, a administradora vai passar a ter um DPO que vai regular esses dados, que vai, a partir do seu sistema de informação, gerar os relatórios que são necessários e regulá-los da maneira que a legislação, conforme regulada, vai exigir. Agora, é importante ter atenção aos condomínios maiores que são controladores de suas informações, né? De certo, precisarão ter esse arcabouço ou usarão também esse serviço das suas administradoras, porque precisarão, sem nenhuma sombra de dúvida, informar para a autoridade quais pessoas estão participando daquele condomínio, estão naquele condomínio. A BAP, historicamente, sempre fez a regulação de suas informações, sempre teve controle de segurança bem efetivo sobre seus servidores e seus sistemas, e sempre delegou aos seus titulares, aos seus condôminos, a oportunidade de modificarem seus dados pela internet ou por acesso direto à administradora, lembrando que dados de propriedade, dados mais específicos, né, vendi meu apartamento, aluguei meu apartamento, precisam ser documentados para que essas informações sejam feitas. Novamente, seria
ou o proprietário, ou o síndico, ou dentro de uma administração de um condomínio mais complexo, essas informações seriam cedidas à administradora. Nesse trâmite todo, né, passa na mão de tanta gente, sempre fica uma dúvida de responsabilidade. Então, para deixar bem claro, aquela pessoa que porta o dado, né, e armazena ele, é responsável por ela. A administradora, obviamente, vai receber esse dado e vai processá-lo. E também terá a responsabilidade sobre esse processamento. Todas essas circunstâncias, vide a regulação que está por vir, por isso que a Juliana levantou a mão ali, serão reportadas para a autoridade. Então, eu acho que o principal para o titular do dado é ele lembrar que ele é o grande portador dos seus próprios dados. Ele elege quem pode acessá-los e o que deve fazer com eles. Então, o caso da câmera, né, como a gente falou antes, vai ter que dizer quando pode ficar, quanto tempo fica, onde eu consigo aquela informação, de certa plaquinha, além do sorria, vai ter lá, procure por tal lugar para receber informação sobre a sua imagem, ou para ter acesso a ela. E desse mesmo modo, com os outros dados que são cedidos para a administradora, seja a administração local do seu condomínio, que é um pouco mais complexo, seja a administradora que apoia o seu síndico dentro do seu condomínio. Mas eu tenho certeza que a Juliana vai complementar alguma coisa. Tá, vamos lá. Desculpa, Olivete. É porque o Olivete falou sobre essas questões de segurança que eu acho super relevantes, e assim, quando ele me explicou como que eram realizadas as questões de segurança e de privacidade na BAP, e por mais que exista uma adaptação constante, e isso é muito legal, eu fiquei muito satisfeita, eu realmente achei bem legal. Só que o que é interessante também a gente colocar é que o condomínio, ele realmente tem que ter um carinho, né, especial com aquele titular, né, com o morador. Então, o que seria o melhor dos mundos? Seria o que o condomínio fosse aquele, o portador, que, igual o Olivete falou, que ele fique com os dados, que o condomínio possa realmente, efetivamente, ter o controle disso para passar para a administradora, para que a administradora possa fazer o processamento correto desses dados pessoais, e exista sempre esse canal de comunicação super útil do DPO, né, que é o encarregado, que ele realmente comunica com a autoridade nacional, comunica com o controlador, que seria, no caso, a administradora, e comunica com o controlador, que seria o condomínio, e o processador, que é a administradora, que tem o dever de guarda. Então, eventualmente, a gente sempre fala, né, que accountability, né, que a gente fala no direito internacional, a responsabilidade é sempre daquele que faz a coleta, do controlador? Sim, sempre. Mas ele pode responder junto com o processador? Sim, tá? Ele tem até uma pergunta ali, eu não dou conta, tem que olhar. E realmente, existe essa responsabilidade aí, essa solidariedade, né, no direito, que o pessoal fala, sim, existe, podem responder juntos. Aí muita gente também fala, e o DPO, com atividade ilícita? Licitamente ele não pode responder, né? Atividades, isso na GDPR, a gente ainda vai ter a nossa regulamentação aqui, mas sempre tendo essa questão de realmente ter esse carinho de o condomínio falar, e aí, administradora, você está cuidando? Sim, estou cuidando, está aqui, a disponibilização é dessa forma, nós utilizamos este critério de segurança. Olha como é que o condomínio se sente bem, né? Quando ele vê que realmente quem está processando o dado dos condôminos, de uma maneira geral, é a administradora, né, que ela faz essa guarda, que ela auxilia eventualmente com o seu DPO e também auxilia os titulares, né, isso aí é fantástico. Então, a gente vai ter isso e a gente vai ter regulamentação sobre isso posteriormente, com certeza. A administradora já é rigorosa com relação a isso, né, assim, o cadastro dos proprietários, né, porque o condomínio são coproprietários. Então, qualquer alteração só com um documento legal, então tem todo um critério bem rígido de controle dessas informações que pertencem ao condomínio. Mas a Yara Albuquerque, ela faz uma pergunta, em caso de irregularidades no tratamento de dados em geral, a quem caberá a responsabilidade?
Pois Acho que essa foi a pergunta que você ficou aflita de responder, não? Tem várias que eu leio. Porque as perguntas são muito recorrentes e muito pertinentes. Realmente, assim, de pronto, foi aquilo que eu até mencionei, o controlador sempre vai ser aquele responsável, né? E aí o controlador vai ter que informar, ele vai ter que saber, ele vai ter que ser vigilante, né? Desculpa, eu tô falando controlador aqui, mas eu tô falando do condomínio, tá? Se alguma coisa recair sobre o condomínio vai ter que verificar se ele realmente foi o causador daquela determinada irregularidade, né? E se não, ele vai pedir, claro, as considerações para sua administradora, eventualmente que está ali fazendo o processamento. Se ele identificar que a culpa não é dele, ele vai colocar ali, porque vai haver uma resposta dos dois, então pode ser que seja apenas do próprio condomínio, tá? E pode ser que seja apenas da administradora ou uma eventual ação de regresso. A gente vai ver como é que a ANPD também vai tratar dessa situação, que também pode ser específica, né? Nós vamos ter ainda jurisprudências versando sobre isso, não só a ANPD, né? Nós vamos ter na seara administrativa, nós vamos ter também na judicial. Como é que a gente... Porque, em geral, as administradoras, elas ficam com os dados dos proprietários. Dos proprietários. No condomínio, existem os dados dos moradores, que, por vezes, são administrados pelo condomínio. O condomínio tem um serviço de segurança, tem uma empresa que é contratada que faz a guarda dessas imagens e dos dados desses moradores. Você tem, às vezes, empresas de ônibus que circulam e também com os moradores. Ela também tem a guarda dos dados dos moradores. Nós estamos falando de várias pessoas que interagem com o condomínio que têm esses dados. Dependendo da esfera que você tiver, vai ter uma responsabilidade diferente, vai ter uma ação diferente. Porque o condomínio, ele já tem contratos com esses fornecedores, né? Então, assim, recorrentemente, ele vai ter que fazer essa fiscalização, porque esses fornecedores, eles estão com os dados dos moradores, né? Quer dizer, a administradora, enquanto ela detém o dado dos proprietários, ela não detém dos moradores. Então, muitas vezes, um morador está ali durante um mês, logo em seguida ele sai. Então, é aquilo, é uma... Ainda tem o Airbnb, né, que entram e saem. Sai toda semana. Excelente exemplo do tempo moderno, né? Do tempo moderno, né? Entra e sai a toda hora, né? Exatamente. A Silvia, eu vou resumir uma pergunta da Silvia, né? Eu vou entrar na parte de corretagem de imóveis. Os corretores de imóveis, às vezes, eles trabalham com N administradoras, com N corretoras imobiliárias, e eles levam esses dados para vários lugares. Como é que fica essa responsabilidade? Fica com o corretor? Fica com a imobiliária? De quem é essa responsabilidade por esses dados? Pois é, os corretores... E aí eu estou falando dados que são imagens do imóvel, são dados do imóvel e são dados do proprietário também. Pois é, em relação a isso, realmente vai ter que haver uma regulamentação bem específica, até porque, vamos supor, a gente tem que saber analisar de pronto, né, de como eles obtiveram esses dados, porque os corretores são pessoas físicas que também estão fazendo tratamento de dados pessoais, né, das pessoas que estão querendo vender o imóvel, né, vender ou alugar, enfim, isso aí depende, né, assim, né, as imobiliárias, eu estou colocando, generalizando, mas realmente é uma pessoa física que tem aqueles dados. Eles estão processando aqueles dados, eles têm aquela total responsabilidade. Da onde que está vindo aqueles dados? Quem que fez esse repasse? Né? A pessoa tem que tem que ver qual figura que ele está exercendo naquele momento. Se eu sou uma pessoa física e estou dando o dado para este corretor, ele está exercendo uma atividade que é uma atividade de lucro, porque ele vai fazer uma venda de imóvel, quer dizer, então tá bem relacionado, então ele tem a responsabilidade sobre aquilo. Agora, se eu estou querendo e fiz isso por meio de uma administradora, e essa administradora, uma imobiliária, e essa imobiliária fez o repasse, ela tem uma responsabilidade contratual diretamente com esse corretor.
Então, o que acontece, Juliana, normalmente é o contrário, né? É o próprio corretor, ele sai de uma imobiliária, ele vai para uma outra imobiliária e ele leva esses dados, né? Olha aí. Então, assim, de quem é essa responsabilidade, né? É a responsabilidade da imobiliária que recebe esse profissional trazendo esses dados, ou é a responsabilidade do corretor, que é um profissional autônomo, que traz esses dados? Ao meu ver, a responsabilidade é do corretor. Olivete, lembrando que esse corretor, não, exatamente isso, lembrando que esse corretor tem que ter permissão das pessoas, porque ele está com os dados delas, ele tem que ter permissão delas para poder portar. Onde é que fica a portabilidade de dados? O negócio está... Se ele está carregando esses dados para cima e para baixo, ele tem que ter as pessoas têm que ter dado liberdade para ele fazer. O corretor vai ter que aprimorar o documento, a autorização de venda ou de locação do imóvel para que ele não tenha problemas. E certamente a imobiliária vai ter que ver o que ele traz, né? Que documento que ampara ele está trazendo aquele imóvel. Né? Não, e que fique claro, é que a LGPD ela não veio para inviabilizar o serviço de ninguém, pelo amor de Deus. Até porque questões ainda vão ser discutidas em relação justamente àquilo que eu falei, que a gente ficou brincando, mas que é sério, a questão do legítimo interesse. Então, quer dizer, você tem um interesse de lucro, às vezes você quer oferecer um produto que a pessoa está comprando há muito tempo ali com você e você quer oferecer, quer dizer que aquele produto ainda está em promoção. Você não pode, porque aquilo ali diz respeito a um dado sensível da pessoa, entendeu? Então, tem que haver uma regulamentação específica sobre cada um desses critérios e em cada uma das áreas, tá? Porque tem as empresas, de um modo geral, né? Assim que a gente recebe demanda de a administradora, a gente recebe também como é que vai ficar no marketing, a gente recebe também como é que vai ficar na área de logística, a gente recebe, e dentro de cada empresa, como que vão ser classificados esses dados dentro de cada área. Então, quer dizer, a responsabilidade ela se torna muito maior do que parece ser, né? Mas, assim, de um modo geral, também não vai ser uma coisa que vá pegar tanto no pé, vamos dizer assim, dos corretores. A gente está falando aqui que ele precisa ter a permissão, aquela coisa toda que é necessário, mas lembrando que o corretor ele trabalha individualmente, então ele não consegue fazer uma escala tão abrangente quanto um spam pode fazer por e-mail, e pode ser um phishing, pode estar levando vírus para a máquina das pessoas, ou seja, pode ser até um ataque direto àquela pessoa. O corretor tem um interesse que muitas das vezes acaba sendo promovido pela pessoa que está buscando o imóvel para comprá-lo, ou para vender o seu próprio imóvel, e essa relação tem sentido de acontecer, até porque ele não vai conseguir ter um impacto grandioso. Então, a LGPD ela vai bater forte em quem usa isso de modo em escala. Né? O profissional individual, ele não vai precisar se sentir ameaçado por isso, ou preso, ele não vai deixar de trabalhar, como o Juliano falou, porque ele também não faz a ação que um robô pode fazer na internet. Juliana, a gente está chegando ao fim, mas eu queria deixar uma pergunta do Mourão, que talvez fosse uma pergunta até para o Marim, né? Já é possível contratar algum tipo de compliance para a proteção de dados expostos e tráfego? Pode ser para o Marim, mas também pode ser para mim. Eu sei. Essa pergunta aí está bem captada. Não, é porque é possível sim, Mourão. Assim, na verdade, tem muitos profissionais que, de fato, exercem uma consultoria em relação a isso. Então, eles vão ali no condomínio, eles entendem como é que tudo funciona, né? Porque o condomínio... Eu até achei que fosse ouvir essa pergunta aqui, mas o condomínio não exerce atividade de lucro, né? Então, assim, por ter uma natureza híbrida, sim, trata, sim, processa dados, né? E executa atividade de tratamento de modo geral e formas de processamento. E na verdade, esse consultor, né? Na verdade, a gente vai precisar muito, né? Eu acho que é fundamental ter alguém da área de tecnologia, da informação, de segurança da informação, e também ter um advogado para poder verificar essas diretrizes legais. E por que não? Você começa realmente implementando uma privacidade e, no final das contas, você está implementando um compliance de uma maneira geral. É por isso que muitas vezes me pedem isso, e aí essa equipe toda por trás faz.
né? Assim, eu falo, olha, o cliente vai precisar de mais do que isso. Ele vai precisar de um programa de compliance, efetivamente. Então, é possível, sim, você conseguir contratar um consultor, alguém que faça as primeiras adaptações no seu condomínio, e é fundamental, até para poder viabilizar até o trabalho da própria administradora, em poder te prestar auxílios, né, em relação a isso, e você passar para a sua administradora que você realmente obedece a todos os critérios. Isso, de uma maneira, causa uma melhor impressão, uma reputação boa para o condomínio, né? E os critérios de segurança sempre causam isso, né? Melhor reputação, as boas práticas da governança, né? É isso, pode sim, claro. Como sugestão técnica, eu diria para ele já começar fazendo revisão de como os dados estão sendo tratados hoje. Perfeito. Porque já vai esquentando os motores. Como eu lido com esses dados hoje, onde é que eu armazeno, quem guarda, quem lida. Quando chegar lá na frente, essas informações vão ser muito úteis. Cada live eu lembro da nossa primeira live, né, com o professor Leandro Chevitarese, né, que ele fala de moral, hábitos, costumes e valores, né? Estão mudando totalmente os nossos hábitos, nossos costumes, nossos valores. Isso vem acontecendo, é uma transformação. Nós vamos ter que nos adaptar em respeito à privacidade. Nós estamos falando aqui em privacidade. Nós estamos falando muito no respeito à nossa privacidade, né? E o cuidado com as nossas informações. Precisou vir uma lei para nos buscar dar alguma regulação, algo que estava muito solto, me parece. Então, assim, eu gostaria, a gente está chegando ao fim, eu gostaria que você, Olivete, você, Juliana, dessem as considerações aí finais sobre a LGPD que nós conversamos aqui. E aí, quem começa? Eu? Juliana, sempre. Olha só como eles são cavalheiros. Bom... Nós temos dois tipos de machistas, né? Os em desconstrução e o em decomposição. Nós somos em deconstrução, mas mesmo assim nós somos respeitosos, assim. Nós somos em desconstrução, mas ainda preferimos que comece por você. Olha só. Meu Deus. Eu gostaria de agradecer muito. Sei que agora talvez muitas perguntas fiquem no ar, né? Muitos questionamentos em relação aos condomínios de uma maneira geral. A gente ainda não tem todas as respostas para todas as perguntas que ainda vão surgir, né? Mas ainda assim eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos vocês da BAP. Eu achei a iniciativa fantástica, como eu falei, né, no primeiro momento. E quem tiver mais alguma dúvida, eu tenho um canal, né, um canal que a gente estendeu agora para outras redes sociais, mas a gente tem um canal chamado @Integridade em Foco, e eu tenho essa mania de ficar discutindo as notícias que saem o tempo todo. Então a gente pega uma coisa que sai, bota no canal, e aí a gente sempre discute proteção de dados o tempo todo. Compliance e proteção de dados de uma maneira mais desmistificada, né? Essa é a que a gente faz, a gente costuma brincar. Mas gostaria de agradecer, e eu gostaria de falar um pouquinho também, em um agradecimento, uma dedicatória mais, né, para o colaborador Jefferson, né, que foi um colaborador que esteve aí presente, né, que infelizmente o falecimento dele, mas que fica essa dedicatória a ele, que, enfim, eu acho que quem pode falar melhor aí é o Luiz, que na verdade trabalhou com ele, mas queria dedicar, tá? Queria fazer esse carinho e também esse agradecimento. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Juliana. Obrigado pelas palavras também. Bom, agora até... Mas, vamos lá. Obrigado pelas suas palavras, obrigado, Rogério, obrigado, BAP. Eu espero que todo mundo que fez pergunta, que levantou as suas dúvidas, a gente tenha conseguido alcançar a expectativa e sanar essas dúvidas todas. A gente já vem vivendo muito essa realidade na BAP, a gente já vem muito prestando atenção no nosso mercado, no nosso cenário, no como as informações precisam trafegar para todo mundo pela internet, e a LGPD não é um bicho de 7 cabeças, é, na verdade, uma forma de
proteger e de regular essa ação, como o Rogério bem falou, já que empresas de tecnologia, e eu tenho que falar do meu mercado, têm uma velocidade muito grande, seja pela inteligência artificial, robôs, mecanismos que podem coletar informações muito rápidas e, obviamente, dão vantagem competitiva para um ou para outro dentro de um mercado, e isso pode chegar ao modelo abusivo. Parece que é muita coisa, mas na verdade é porque não existia nada. E agora teremos uma lei, teremos um acompanhamento. Profissionais de TI, profissionais do direito vão estar, obviamente, antenados desse cenário. Não é para ninguém se desesperar, a Polícia Federal não baterá na sua porta, não terá caderninho, mas certamente terá alguém de TI para te ajudar e para encontrar mecanismos eletrônicos para sair do outro lado, ou até que seja um papelzinho, a urna, onde aquilo fique guardado de maneira adequada para a nova lei. A dedicatória vai para o Jefão, vai para a família dele, para o nosso carinho com ele. Eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele estaria fazendo perguntas para a gente, e seriam perguntas muito inteligentes, porque ele é um cara muito inteligente. Obrigado para vocês, boa noite para todos, boa noite, Juliana, boa noite, Rogério. Juliana, obrigado pela homenagem do Jefão. Todos na BAP ficam sensibilizados, uma pessoa tão jovem, nos deixou, uma pessoa da área de TI. Não foi Covid, né? Para quem fica só pensando que foram outros acontecimentos. A gente fica agradecido a sua homenagem, porque todos nós na BAP ficamos sensibilizados com essa situação, como também estamos sensibilizados com toda a situação do Brasil. Nós já estamos mais de 90 mil pessoas falecidas, famílias afetadas gravemente com o vírus, que é muito, muito sério, né? Que todos nós temos que nos cuidar. Bem, a gente agradece a participação de todos vocês, obrigado por todas as perguntas, são sempre muito enriquecedoras. A gente espera ter contribuído para a vida de vocês, para melhorar a vida de vocês em condomínio. A partir de amanhã, tanto no YouTube quanto no Facebook, esse vídeo, esse encontro aqui nosso vai estar disponível. Quem tiver sugestão de temas, por favor, nos mande para comunicação@bap.com.br, que a gente vai receber com muito carinho essas sugestões, porque elas precisam ser úteis para vocês. E na próxima semana a gente vai ter um bate-papo, a gente vai falar sobre a importância de ter seguro vivendo em condomínio. Então, muito obrigado a todos vocês, uma boa noite e uma boa semana. Terça-feira que vem estaremos novamente aqui às 19 horas. Obrigado, Juliana. Obrigado, Olivete. Um abraço a todos.